ようこそ。Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos ao Budocast. Estamos aqui mais uma vez com o Gustavo Supranzetti. E aí, Gustavo, tudo bom? Tudo bom? E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre Kyuzo Mifune, que é um personagem do judô que até já teve bastante gente pedindo para fazer um Budocast sobre o Mifune, né? Então, acho que vai ser bem interessante aí tentar resgatar um pouco da história do Mifune, né, que era conhecido no Kodokan como o deus do judô, né? Ficou conhecido, né? Eu começo, então? Pode ser. Bom, então, para começar a história do Mifune, né? Ele nasceu em 1883, um ano depois que Jigoro Kano fundou a Kodokan, né? Na cidade de Kuji, na prefeitura de Iwate, né, na ilha de Honshu, no Japão. E quando ele era novo, ele começou a estudar na Kujicho Jinjo Shogako. Então ele passou a infância estudando nessa escola que era, né, no mesmo lugar onde ele morava, né? Mas aí, quando ele ficou mais velho, um pouco mais velho, né, ainda criança, o pai dele enviou ele para estudar em Sendai, uma escola chamada Miyagi Kenritsu Sendai Dainichi Gakko, que era uma das escolas ali da região de Sendai, né? Tinha outras duas escolas famosas ali, conhecidas ali da cidade. Uma era conhecida como Ichiko. Existe também uma Ichiko de Tóquio, né? Da Ichiko Togako de Tóquio, né? Mas essa era da Ichiko Togako de Sendai. E tinha a Nikko, a Daini Kotogako de Sendai, que lá na frente, né, a gente vai ver, isso é até interessante falar, essa Nikko de Sendai, em 1918, Oda Tsunetani ele vai dar aulas, né, de judô na Nikko de Sendai, e a Nikko de Sendai ela tem uma rivalidade histórica com a Ichiko de Tóquio, né, e quando Oda vai para essa escola, treinando eles, né, ele acaba ganhando, né, a competição, a equipe dele acaba ganhando a competição, usando muito a ênfase em Neuazá, né? Então é muito interessante que logo depois desse caso, né, eu vou acabar voltando para a história do Mifune, né, mas logo depois desse caso, o Oda ele lança um livro, né, ali em 1919, 1920, e o prefácio do livro, quem escreve é o Mifune, né? Então, quando o Mifune ele se muda para essa cidade, as outras duas escolas elas já têm um clube de judô bem formado, né? Mas a escola dele não tinha. E aí a primeira vez que, na verdade, ele viu o judô foi numa competição entre essas duas outras escolas de Sendai, né? A Ichiko e a Nikko de Sendai. E isso foi em 1899, ali, mais ou menos. E aí, quando ele descobriu o judô, ele ficou maravilhado com aquele negócio, mas na escola dele não tinha. Então o que ele fez? Ele começou a ir lá na Nikko, que ganhou, né, a competição, ele começou a ir lá no dojo da Nikko e assistir pela janela o treino, ficar tentando meio que pescar o que eles faziam lá. E aí ele começou meio que a aprender meio sozinho ali, assim, muito rudimentar ali, né, meio autodidata ali, tentando pegar o que o pessoal estava fazendo, né. E tem, ali em 1945, tem um autor chamado Emon Kawahara, que ele entrevistou o Mifune, né, para conhecer a história dele, e depois ele lançou um romance biográfico chamado, né, Kyuzo Mifune, o nome do personagem que ele estava retratando, né. Na verdade, isso foi uma série, né, que saiu em 56 edições de um jornal chamado Iwate Nippo, que é um jornal da região de Iwate, né, lá onde ele nasceu, onde o Mifune nasceu. E de acordo com essas entrevistas, né, o que ele acaba descobrindo ali, né, para escrever os artigos, né, é que justamente por haver essa rivalidade entre a Nikko de Sendai com a de Tóquio, né, o treino lá no Nikko era muito forte, né? Eles botavam muita energia em disposição, querendo vencer a Ichiko de Tóquio, né? E o dojo da Nikko ficava mais ou menos 2 km da escola do Mifune, né? Então, olhando assim, dá mais ou menos aí 2 km dá ali uns 30 minutos, vai, a pé, mais ou menos, né? Que na época talvez demorasse mais, né? Porque talvez não tivesse tantas ruas e avenidas como tem hoje, né? Mas, de qualquer maneira,
ele começou aí, né? E depois de alguns dias ali indo assistir, ele conseguiu entender mais ou menos ali, técnicas como o Ashibarai, Seo Inage. Provavelmente ali o Mifune já tinha algum conhecimento, alguma coisa do sumo, né? O sumo era muito mais difundido já no interior do Japão e nas várias regiões do Japão do que o judô ali nesse período, né? Então, ali conta-se, né, nesse artigo, né, que ele tinha já ido 3 vezes lá assistir, voltava para casa, ficava pensando como é que eram as técnicas, anotações, treinando sozinho e tal. E aí, depois de 4 dias ele voltou pro colégio dele, e aí na escola ele alcança um colega dele chamado Saburo Imai, e ele fala para esse amigo dele, né, olha, eu fui lá no dojo da Nikko e aprendi a lutar judô. Aí o Imai virou pra ele e falou assim: o que é judô? Aí o Mifune falou: é maravilhoso. Você pode arremessar qualquer cara grande, qualquer cara forte e tal. E esse Imai, ele era meio que ele participava das competições atléticas da escola e ele era um lutador de sumô, né? E aí o Mifune convidou ele para testar o tal do judô, né? Que ele estava aprendendo olhando, né? E aí o Imai, que era mais alto, mais forte que ele, né? O Mifune, depois de adulto, ele tinha 1,59 de altura, né? Ele era bem pequeno, né? E o Mifune acabou derrotando ele. Acabou arremessando ele, né? Aí o Imai ficou irritado, né, com isso e desafiou ele mais uma vez. Falou, vamos fazer de novo. E aí o Mifune acabou vencendo ele com um arremesso de quadril ali meio desajeitado, conseguiu vencer ele de novo, né? E nisso, né, claro, eles não estavam fazendo isso dentro de um dojo, não existia um dojo de judô ali na escola, né? Então nisso os senpais, os veteranos ali da escola começaram a assistir aquela cena e foram lá desafiar o Mifune também, né? E ele acabou conseguindo jogar com aquilo que ele tinha meio que observado ali, foi suficiente para ele meio que conseguir derrubar o pessoal lá, né? E aí ele falava pros outros alunos da escola, né? Que o judô era maravilhoso. Aí ele falava assim, o judô de Nikko não é uma coisa tão fácil assim, é ainda mais incrível. E aí ele começou a juntar ali os alunos da escola e criando um clube de judô, né? Então, como não existia um clube de judô na escola ainda, ele virou uma espécie ali de professor, né? Na época, se a gente for ver a história de várias práticas esportivas em instituições escolares, né? Acontecia muito, né, ali nesse momento em que ainda não existia uma distribuição de professores tão grandes, professores formados, né? De às vezes acontecer dos próprios alunos irem formando um clube ali, né? E o Mifune, ele acabou virando esse líder desse clube de judô ali da escola dele em Sendai, né? E aí ele continuava indo lá na Nikko, assistir o treino, né, e tal. Algum dia lá, quando ele estava olhando pela janela do dojo, né, como de costume, um faixa branca lá dentro, que chamava Sugimoto, que era segundo Kyu, ele foi lá e abordou ele, né? Aí falou assim, você parece um estudante aí do segundo ano, fico sempre te vendo aí, observando aqui, entusiasmado do nosso treino. Você realmente gosta de judô? Aí o Mifune disse, eu adoro, tô aqui para estudar o judô. E aí o Mifune acabou revelando pro Sugimoto que ele tinha esse clube de judô lá na escola dele, né? Aí o Sugimoto falou assim, bom, você é o instrutor e o capitão lá, né, no jogo de vocês lá, mas por que você não prova o judô autêntico aí, em vez de ficar só olhando? E aí foi quando o Mifune entrou, né, ele pegou emprestado um judogi, porque ele não tinha, né, de um aluno lá da Nikko, né, amarrou lá a faixa branca, e começou meio que a treinar ali com eles, né. Mas assim, apesar dele ir lá na Nikko, ele não dá para dizer exatamente que ele fazia parte do clube da Nikko, né? Na verdade, ele aprendia com eles para voltar para o colégio dele, para continuar montando o clube de judô dele, né? À medida que ele foi continuando o estudo dele, né? Esse clube de judô dele foi ficando meio popular ali na região e tal, e mais gente começou a se tornar membro do clube e tudo. Nessa época aí, quando ele já estava encerrando ali o colégio, ele começou a receber carta convite de escola e tal, alguns lugares pedindo para ele ir lá ensinar e tal. E aí ele acabou se tornando professor de judô ali em algumas escolas da região. Não sei dizer se provavelmente ele não era contratado da própria escola, mas talvez ali pelos grupos de alunos das escolas, né? E aí com isso ele acabou fazendo ali um dinheirinho, né? Nessa época já dando aula de judô. Logo antes de se formar, né? Logo que ele ia se formar, ele resolveu desafiar o Nikko, o clube de judô da Nikko.
com o clube de judô da escola dele, né? O clube dele, né? E esses desafios eram no sistema de luta de equipe por equipe, né? Então, eram 15 pessoas contra 15 pessoas, né? Se você vencia, você ganhava ponto, continuava, saía quando era derrotado, se era empate, os dois saíam, né? Aí o número varia muito, né? Os relatos variam muito, né? Do que aconteceu nessa competição. Mas o que aconteceu basicamente foi o seguinte: começou a competição, alguns poucos alunos da Nikkō já conseguiram dar conta de praticamente de todos os alunos do clube de judô que era treinado pelo Mifune, e só sobrou o Mifune. E aí o número varia entre 9 e 11, né? Pessoas que ele teve que enfrentar depois disso, mas o Mifune sozinho foi lá e ganhou de todo mundo. E aí, logo depois disso, né, ele já com alguma notoriedade, né, na região dele, né, como judoca, né, ele acabou, através de um conhecido, né, já em 1903, ele foi levado para o dojo de um mestre de jiu-jitsu, né, chamado Matsugoro Okuda, que era um mestre que conhecia várias artes marciais, vários estilos de jiu-jitsu, né. Ele, na verdade, o Matsugoro Okuda, ele nasceu em 1854, né? Ele é mais ou menos da geração ali do Jigoro Kano, né? E em 1884 ele já era instrutor da polícia, né? Lá na frente, já na vida dele, ele vai criar um estilo de jiu-jitsu chamado Okuda-ryu, que ele mesclou os estilos de jiu-jitsu que ele conhecia, né? E ele tinha se mudado para a região de Iwate em 1893, né? Ele foi convidado por o cara que governava a região, chamado Ichizo Hattori. E esse dojo que o Mifune ele tinha fundado em 1901. Esse Okuda, ele participava tal das competições e tudo, né? E em 1903 o Mifune estava com mais ou menos 20 anos de idade. E aí ele perdeu. A verdade é que ele perdeu, ele foi arremessado por esse Matsugoro Okuda umas 4 vezes. Mas esse sensei olhou para depois que lutou com ele e falou: ele vai dar um bom lutador de judô, né? E aí foi em 1903 que o Mifune ele se muda para Tóquio, né? Na verdade, ele é enviado a Tóquio para estudar na escola preparatória de Waseda, né? Escola preparatória para se tornar aluno da Universidade de Waseda, né? E então ele vai em julho de 1903, ele vai para Tóquio, né? O pai dele paga para ele ir para lá. E aí, assim que ele chega em Tóquio, ele vai lá e se inscreve na Kodokan, né? Quando o Mifune, em 1903, vai para Tóquio, dizem, né, que ele já foi meio com a cabeça no judô, mais do que em estudar, né? Tanto que, quando ele chegou, ele deu um jeito de ir na porta da casa do Sakujiri Yokoyama, que é um dos Shitenno do Kodokan, e a gente também já fez um episódio sobre ele. E ele foi até lá para tentar, né, entrar no Kodokan de alguma forma, até porque era tudo novo para ele lá, então foi uma maneira que ele achou de conseguir essa ponte até Kano, né? E chegando lá na casa de Yokoyama se dirigiu a ele perguntando se ele tinha uma carta de apresentação, né? Porque na época isso era muito comum, quando uma pessoa ia em algum dojo ou queria se envolver com alguma arte marcial, ele sempre era um costume, né, pedir essa carta de apresentação para que a pessoa pudesse adentrar, então, na arte. Só que Mifune não tinha essa carta de apresentação e chegou lá meio que de mão vazia. Ele só tinha um estilo de reportagem, alguma coisa que saiu numa revista, né, do Kodokan, que chamava Kokushi, e mostrou pro Yokoyama, né, e ele mostrou essa revista, esse jornal, e o Yokoyama falou pra ele: pô, mas isso aqui que você tem não é uma carta de apresentação, né? Não tem como eu te aceitar. Então o Mifune foi e falou pra ele que aquilo ali, né, naquele pedaço de papel tinha os ensinamentos de Kano, e que ele achava, o Mifune, né, achava aqueles ensinamentos esplêndidos, né, maravilhosos, e falou pro Yokoyama que ele tinha vindo de Sendai e que ele não ia tirar da cabeça de entrar no Kodokan. O Yokoyama ficou meio que impressionado, né, com a vontade dele, né, com a atitude dele de ir até lá, na porta da casa dele, e acabou aceitando o Mifune no Kodokan e como seu aluno. Então, nessa época que Mifune vai a Tóquio, em 1903, ele já tinha 20 anos, e é quando ele consegue entrar no Kodokan. Tem uma coisa interessante também, né?
que o Mifune ele vai para estudar na Universidade de Waseda, né? Ele estudou, no caso, na Daigaku Yoka, que é a escola preparatória, né? Mas o primeiro professor ali de Waseda, da Universidade de Waseda e tal, foi o próprio Sakujiro Yokoyama, né? Quando ele chega em 1903, em Tóquio, né? Se eu não me engano, o Maeda, que já estava dando aula lá, né? O Maeda, ele estava na época também na Ichiko, de Tóquio, né? Que era a rival da Nikko, onde o Mifune ia olhar os treinos e tal. E, na verdade, quando ele chega na Kodokan, os grandes nomes da Kodokan ali, em luta e tal, dos atletas mesmo da Kodokan ali naquela época, eram Mitsui Maeda, Tokugoro Ito, Satake, né? Esses três aí que a gente conhece muito bem por terem saído do Japão, ido para os Estados Unidos, 2 deles, né, vindo para o Brasil. Aí tinha o Shota Todoro, que é um cara que sempre falam, né, que era dessa turma aí, né? E se não me engano, o Kaichiro Samura também, né, já estava lá. E o Mifune, ele meio que ele coloca toda a energia nisso, né, de treinar no judô. Porque logo ali nessa época, o pai dele descobre, né, que ele tá praticamente só treinando judô ali em 1905, se não me engano, depois que ele já tinha entrado na escola preparatória para a Universidade de Waseda, né? E o pai dele resolve cortar a grana, né? Então, em 1905, o Mifune ali com 22 anos, ele tem que começar a se virar, né? E aí ele cria um jornal ali, que ele começa a vender propaganda, né? Para poder se virar com dinheiro e tal, né? E aí ele acaba conseguindo fazer algum dinheiro ali nessa época com isso. Exatamente. Inclusive, antes, né, em 1904, depois desse curso preparatório da Universidade de Waseda, ele tinha até se matriculado no Departamento de Finanças da Universidade de Keio. Mas acabou que, igual você falou, ele largou tudo para seguir com o judô. E nessa época, sobre a tutela de Yokoyama, né, ele treinou dia após dia daquela maneira, como a gente comentou no outro podcast, dentro dos treinos de Yokoyama, que era muito fortes, né? O Yokoyama era muito conhecido por ter um treino muito, muito forte. Assim como falam dos treinos de Ushijima, né, que foi professor de Kimura, Yokoyama tá para igual na maneira de treinamento. Eram treinos assim que o pessoal saía morto mesmo, e Mifune não hesitou em continuar e aprender o máximo que podia com o Yokoyama, até porque ele sabia que o Yokoyama era um dos maiores do país, né? Aproveitando que você citou a Universidade de Keio, né? Depois que ele faz esse jornal dele e tal, né? Ele consegue passar para a Universidade de Keio, como você falou, né? Mas ele acaba largando logo ali na frente, né? É interessante que ele participa por um tempo do clube de judô da Keio, né? E a Keio, ela era a rival da Universidade de Waseda, né? Então é muito interessante que o Mifune, né, ele ia, teoricamente, né, ficar na Universidade de Waseda, e ele acaba indo para Keio e participando do clube de judô, ainda que pouco tempo lá, né. E o professor da Universidade de Keio ali nessa época era o Tida Ryoei, né, tem até uma foto do Mifune bem novinho aí nessa época aí no clube de judô da Keio, depois eu boto lá no Instagram do Budocast. E o Tida Ryoei era também alunos antigos do Jigoro Kano. Ele até acabou ficando famoso por outras razões depois, né, porque ele se envolveu com movimentos ultranacionalistas, a Dragão Negro e coisa e tal, né, mas ele era também, né, um desses alunos antigos do Jigoro Kano, né, e aí Mifune pega exatamente aquela época em que vários daqueles caras que estavam ali quando ele chegou, Maeda, Ito, Satake e tal, começam a sair da Kodokan e buscar a vida em outro lugar, né. Tomita vai também, o Yamashita vai também. Então ele é bem aquela época ali, bem no início da expansão do judô pelo mundo, né? Com esse pessoal da Kodokan que começa a sair para ir buscar o sucesso em outros países, né? E é um período que o Mifune, um período não, né? Porque quase a vida dele inteira foi assim, mas ele vai subindo graduação, assim, que é uma coisa absurda, né? Ele entra na Kodokan em 1903. Em 1904 ele recebe Shodan, 1905 Nidan, que é quando ele vai ali para Keio e tal, né? Então ele chega na Keio, ele já tá com o segundo Dan. Aí 1906 terceiro Dan, 1907 quarto Dan, 1909 quinto Dan, em 1917 ele já estava sexto Dan. Então aí ele já tinha, se eu não me engano, nessa época ele já tinha até ultrapassado o Maeda em graduação.
E essa graduação rápida dele foi também muito por causa daquilo que você falou, dele ser considerado um dos maiores do judô, né? Até por sua época. Eles dizem que ele gostava que ele chegou a treinar com o Maeda. Inclusive, eles dizem que ele gostava de treinar com o Maeda, porque o Maeda era um ótimo lutador de Kodokan, né? Um dos Oni, como eles chamavam. E, assim, ele... Embora o Mifune não fosse tão pequeno e nem tão habilidoso como o Saigo nessa época, né, da recém-entrada dele no Kodokan, ele conseguia superar vários. Né? Mifune sempre brincava, dizia que sempre agradecia aos pais dele por terem dado aquele corpo pequeno a ele, porque ele conseguia, mesmo com esse corpo, e também por causa desse corpo, ele conseguia superar os adversários maiores que ele, né? E isso também fazia com que ele treinasse 2 ou 3 vezes mais forte do que ele treinaria se ele tivesse um corpo com uma estatura maior. Ele tinha isso em mente, que para ganhar, né, dos seus oponentes, ele tinha que treinar muito mais. E, inclusive, ele tinha um lema próprio de, como eu disse, do Ushijima pro Yokoyama, agora eu quero fazer uma analogia com o Kimura. O Kimura tinha muito isso, de que, por exemplo, se os oponentes dele treinassem 6 horas, ele ia treinar o dobro, né? Ia treinar 12. Então o Mifune era mais ou menos isso. Ele tinha esse lema pra si. Como ele sabia que era pequeno e mais fraco do que os maiores, ele tinha que treinar muito mais. Então ele sempre estendia as horas de treinamento e treinava sempre o dobro ou mais do que os seus oponentes costumava treinar na época, né? Ele também gostava sempre de estar testando, né, essas habilidades do judô, como você citou mais cedo, antes dele adentrar o Kodokan, mas após a entrada ele continuava treinando e testando, né, mesmo que fora de horário, essas habilidades dele do judô. O judô nunca saía da cabeça dele. Teve várias vezes que Kano teve que repreender ele por isso também nas palavras, mas não tanto quanto os outros, né, que testavam muitas vezes na rua e tal, mas sempre... Kano teve sempre presente ali no ensinamento de Mifune, repreendendo ele quando era necessário. Até porque ele via um futuro nele, né, no próprio Mifune. E tem uma história que Mifune conta nas suas memórias, né, inclusive tem um livro das memórias de Mifune, só que ele infelizmente não está disponível em outras línguas, só no japonês. Mas ele conta uma passagem lá sobre Kano, que ele diz o seguinte, vou abrir aspas aqui. Como sempre me portava não tão bem na juventude, não recebi nada além de repreensões do mestre Kano. Em uma viagem de ensino a Hokkaido, eu desenvolvi uma infecção viral aguda e entrei em choque séptico. Nesse momento, eu tive de ir para o hospital. E enquanto eu estava no hospital, chegou um telegrama do mestre Kano. Nesse telegrama, o Kano dizia: Mifune, não seja jogado. E essa simples mensagem de apoio trouxe lágrima aos meus olhos e elevou o meu espírito imensamente. Desde então eu me recuperei. Então aí é uma passagem de quando ele teve essa doença, né, e ficou bem doente, teve que ficar meio que internado lá no hospital, e com o telegrama de Kano ele acaba tirando forças aí para se recuperar disso e sair dessa, né. E ele também diz, né, nessas memórias que apesar de todos eles da sua época, ele era muito comum os grandes lutadores terem apelidos como Oni, né, que era o demônio, ou se não o destruidor, enfim. Apesar deles terem esses apelidos, todos esses admiravam muito Kano e tinham o maior respeito e admiração possível. Ele conta que mesmo o Sakudire Yokoyama, que não costumava se curvar para ninguém, sempre quando o Kano estava, ele se curvava profundamente em respeito a Jigoro Kano. Então a gente consegue ver aqui também pelas palavras de Mifune, nessas memórias, o quanto Kano foi muito importante sim para todos ali dentro do Kodokan. Às vezes a gente vê por aí o pessoal falar que um ou outro às vezes se achava maior que Kano, ou às vezes não brigavam com Kano e tal, mas Mifune, nas memórias pelo menos, ele confirma que até o mais, vamos dizer, com um ego alto do Kodokan se curvava perante a presença de Kano. Falando sobre isso, né, que esse comentário dele, né, um dos grandes ali rivais ali, se a gente pudesse assim chamar, da época dele,
que ele teve foi o Tokusanpo, né? Não só rival, mas dá pra dizer aliado também, né? Porque existem algumas fotos da época dos dois juntos com a bandeira de vitória do Kohakushiai, né? Que eram as competições por equipes, né? E o Tokusanpo acabou tendo uma relação ali com a Kodokan um pouco mais conflituosa, né? O Tokusanpo ele não chegou a ter uma escalada tão grande talvez quanto o Mifune, ou uma estabilidade para virar um professor, porque ali na década de 20, né, 1920, né, o Mifune já começa a virar professor em várias instituições, assim, né? Então, por exemplo, na Meiji Daigaku, que é uma das escolas que ele foi treinador do clube de judô por muito tempo, né? Inclusive uma época que eles tinham treinamentos de wrestling, ele ia lá às vezes para supervisionar o treinamento de wrestling também. E só que o Tokusanpo não conseguiu ter essa sequência, né, essa constância dentro do Kodokan, né? Além disso, né, ali na década de 20 o Mifune já está muito conhecido, né? Ali em 1917 ele já tinha pegado o sexto dan, né? E eu até estava conversando com o Bruno da página do Kosen, né? E ele me contando, né, que em 1922 a Roko, que era uma das grandes forças do Kosen Judo na época, né, foi no Kohakushiai na Kodokan. E eles já eram conhecidos, né? O pessoal já avisava eles ali, né? Ali é uma época de muito desenvolvimento técnico dentro do Kosen Judo, né? Então o Sankaku Jime, o triângulo é uma coisa da época, né? E diz que quando a Roko foi lutar contra uma equipe ali dele, não sei se é da Kodokan ou de alguma equipe que o Mifune treinava, o Mifune, que devia ser o árbitro ali na hora, porque o Mifune era árbitro em muitas das competições, o Mifune parou assim, né? Falou, não, peraí, deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que é a saída do triângulo antes da luta, né? E o Mifune, ele tem essa coisa muito interessante porque, como eu já tinha comentado, né, ele faz o prefácio de um livro só sobre luta de chão do Tsunetani Oda, né? E em vários vídeos que a gente olha do Mifune, a gente percebe que ele tem ali, ele dá uma importância muito grande à luta de chão, tanto quanto à luta em pé, né? Que é uma coisa que, assim, pode ser eu que tô falando, mas muita gente fala, né? Que o judô acabou, por uma questão de mudança de regras, etc., negligenciando a luta de chão, né? Não é por outra razão que hoje muita gente olha no Kosen Judô, muita gente do judô olha na ideia do Kosen Judô, porque Kosen Judô não existe mais, né? Mas olha na ideia do Kosen Judô, das regras do Kosen Judô, uma possibilidade de retornar essa ênfase na luta de solo também, né? E também outra coisa interessante relacionada a isso, né? É que o Mifune ele vai dar aula na Universidade Imperial de Tóquio, né? E a Universidade Imperial de Tóquio, ali em 1930 mais ou menos, resolve, né? O clube de judô resolve passar a seguir regras mais próximas ao que eram as competições do Kosen Judô, né? E aí o Jigoro Kano, ele não gostava dessa ideia, ele achava que o judô tinha que ter uma ênfase um pouco maior em pé, por causa de todo o contexto de defesa pessoal que ele acreditava do judô, né? E o Mifune, então, ele acaba, ali em 1930, deixando de ser professor da Universidade Imperial de Tóquio por causa disso, né? Por causa dessa briga ali que a Kodokan teve com o clube de judô da Universidade de Tóquio, porque era um momento que as universidades imperiais estavam começando a formatar, né, uma competição com ênfase em luta de chão, assim como era o Kosen Judô, né? Ou as competições das escolas técnicas e tal, né? Então o Mifune ele acaba entrando muito nessa situação também, né? E curiosamente ele, apesar de vir depois de muito do pessoal do Shiteno, etc., né, ele parece ter ficado até bastante próximo de Jigoro Kano, né? A gente vê, eles têm foto junto, né? Uma das fotos, eu acho, mais icônicas de Jigoro Kano é com o Mifune, né? Sim, inclusive você chegou a comentar sobre o Tokusanpo, né? E inclusive tem uma foto de até muitas pessoas já devem ter visto, né? Que é o Mifune aplicando um Kukinage no Tokusanpo, né? Bem famosa essa foto. E é legal de citar, né? Que diziam, apesar dessa relação do Tokusanpo, né? Kodokan, etc., diziam que ele era o único na época que conseguia estar à altura de Mifune. Em janeiro de 1910, inclusive, o Mifune nessa época já era quinto dan. Ele e o Tokusanpo, nessa época, se eu não me engano, era terceiro dan já. E eles fizeram uma partida no Kagami Biraki. E nessa partida, Tokusanpo era muito mais forte, como dizem, Tokusanpo na época ele já era mais alto que a maioria dos japoneses, né? Dizem que ele tinha cerca de 1,75 m e era bem forte. Inclusive tem pessoal, né, que conta
da época que fala que ele era como se fosse um grande pinheiro no chão, fincado, porque a base dele era muito forte. E nessa partida, o Mifune acabou controlando a partida. Toku Sanpo ficou meio que bravo em certos momentos, porque ele não conseguia superar Mifune. Mas mesmo assim, Mifune acabou conseguindo encaixar um estrangulamento e Toku Sanpo não quis bater, né? Não queria perder ali. E então o Yamashita, que era o juiz dessa partida, acabou encerrando nesse momento que o estrangulamento estava encaixado e o Toku Sanpo não queria bater, que já estava meio que finalizado, ele viu que não tinha como sair, e deu a vitória para Mifune. Só que, por causa desse desempenho que o Toku Sanpo teve na partida contra o Mifune, que na época já era considerado um dos melhores, se não o melhor do mundo ali, né, pelo Kodokan, ele acabou sendo premiado, né, com o quarto Dan, ali mesmo no local. Então é legal também citar sobre essa partida, porque conta muito sobre essa relação de Toku Sanpo e Mifune, que não acaba por aqui, né, apesar dele ter ficado furioso na luta com o Mifune, eles continuaram treinando sempre juntos, até porque um estava na altura do outro, assim, né, era muito bom tecnicamente. Toku Sanpo morre anos mais tarde, né? Ele acaba falecendo em 1945 num ataque aéreo, né, durante a Segunda Guerra Mundial, e deixou muita coisa para trás. Com certeza ele seria um dos que dariam muitos frutos ainda ao judô. Voltando aqui sobre o que a gente estava falando mais cedo, sobre a relação de Kano com Mifune, eu queria falar um pouco desse lado filosófico do Mifune, né? Ele também foi um grande filósofo dentro do judô, dessa área que a gente sabe que o judô tem muito, né? Essa filosofia do judô é bem presente dentro da arte. E o Mifune, em um livro que ele escreveu, chamado Cânon do Judô, inclusive é um ótimo livro para quem quiser ler, ele está disponível aí na internet, a gente consegue também adquirir, ainda hoje é vendido em alguns lugares, e tem em inglês, né? Isso é a parte boa, que a gente consegue ler uma obra-prima tranquilamente aí. Então, assim, eu quero trazer alguns pontos aqui que Mifune colocou dentro desse livro, o Cânon do Judô, que eu acho muito interessante falar para o pessoal ter uma ideia de como o Mifune pensava o judô, né? Vale lembrar que o judô do Mifune tinha algumas características que ele colocou, alguns ensinamentos que ele criou e colocou para dentro do seu judô, justamente para ser não um estilo próprio, mas a sua maneira de enxergar o judô. Isso era muito comum na época. Tem um ensinamento que os grandes mestres falam, né? Que você não tem que fazer o judô como um ou outro, ou olhar o campeão e querer imitar, mas sim você tem que entender o judô e criar o seu judô através do estudo, né? E Mifune fez isso. Então ele pontua dentro do seu livro, primeiro, os 5 pontos principais do judô. Eu vou falar eles aqui para vocês. Primeiro ponto, a sutileza controla a rigidez. Ele segue no livro com uma história sobre a pedra, né, a rocha e a flor, que é o seguinte, essa história é legal para entender esse primeiro ponto, da sutileza controla a rigidez. Existiu uma montanha e teve uma tempestade muito forte que causou um desmoronamento em certas regiões da montanha. Em uma dessas regiões, uma grande rocha desceu o morro, né, dessa montanha e bateu em outra rocha, e as duas rochas racharam e ficaram ali quebradas. Enquanto isso, em outro ponto da montanha, uma rocha que desmoronou passou por cima de algumas flores. E essas flores, apesar de na hora ficarem amassadas, né, com o sol e as chuvas, elas vieram a florescer de novo, ou seja, elas vieram a voltar, né, entre aspas, a renascer e voltar para o seu lugar original e vivas de novo. Então, com isso, ele tira quer passar, né, pra gente que tá lendo, essa é a ideia da sutileza controla a rigidez, que se você for muito rígido, você hora ou outra vai se machucar, como a pedra, né, você nunca vai voltar a ser a mesma coisa. Já a flor, que ela é sutil, apesar dela ter sido amassada, ela consegue voltar pro seu lugar inicial. Essa também é um ponto observado nas antigas escolas de Jiu-Jitsu, né,
que sempre falavam, inclusive a Yoshinryu, se eu não me engano, tinha um conto do Salgueiro, que conta mais ou menos isso também. Alguns dos mestres antigos, esse era um conto muito famoso nos mestres antigos de Jujutsu, que falava sobre as folhas do salgueiro e as folhas de outras árvores, né? Que no inverno a neve caía sobre o salgueiro e o salgueiro deixava a neve cair e depois voltava para o seu local original, os galhos, né? Ou seja, os galhos eram flexíveis, sutis, então eles não quebravam. Vendo por outro lado, as árvores que tinham os galhos muito rígidos não aguentavam o peso da neve, quebravam e nunca mais voltavam ao seu lugar original. Então é bem interessante esse primeiro ponto e rende muito assunto. Passando para o segundo ponto, ele falava ataque para matar, né? Ou seja, aqui ele não quer dizer matar propriamente dito, mas ele quer dizer o seguinte: para você resolver qualquer problema que você tiver com uma ação decisiva, ou seja decisivo nas suas intenções. Não pense demais. Se você pensar, o momento já foi. Então, sempre ataque com total certeza em mente. O terceiro ponto, não tente, faça. Esse é um ponto que encaixa no que eu falei aqui antes, que é você nunca hesitar em fazer. Não existe tentativa. Você faz, você não tenta fazer. Se você tentou, já passou o momento que era para ser feito. Quarto ponto, entre um estado de não eu, ou sem mente, é o que geralmente o pessoal refere como mushin, né? Coração vazio ou mente vazia. Um estado que o subconsciente manda, né? Um estado que sua mente, seus ossos e seus músculos estão em perfeita harmonia e conseguem agir de forma coordenada para que suas ações saiam perto da perfeição. Então, esse estado é um estado muito difícil de alcançar. Mesmo os grandes mestres demoraram aí uma vida inteira para chegar, mas ele pontua para a gente sempre buscar esse estado, né, de mente vazia, ou coração vazio. Quinto ponto, nunca tenha esperança em encontrar uma técnica secreta. Refine a mente por meio de um treinamento incessante. Então aqui está mais do que explicado, né? A gente não tentar encontrar nada de segredo ou alguma coisa. É só treinar e refinar a mente para chegar sempre perto da perfeição técnica. E ele termina com a frase: essa é a chave para as técnicas serem eficazes, né? Então é bem legal esses 5 pontos que ele cita dentro do livro. E seguindo, ele passa as próximas páginas com as sete regras principais da prática do judô. Na sua visão, o primeiro ponto: nunca despreze nenhum oponente. O segundo ponto: não perca a autoconfiança. Terceiro ponto: mantenha uma boa postura. Quarto ponto: desenvolva a velocidade. Quinto ponto: treine sua energia e força em todas as 8 direções. Sexto ponto: nunca pare de treinar. E o sétimo ponto: desenvolva o autocontrole. Então aqui na visão de Mifune são 7 pontos que ele cita que vai evoluir o seu judô muito, e não só o judô, mas também o seu eu, né? Então não são pontos que servem só para o judô, mas também para evoluir você como pessoa, tá? É interessante esses pontos que estão dentro do livro, e para quem quiser ler mais um pouco, lá dentro do livro, cada ponto ele passa um textozinho que é legal de ler para você entender um pouco mais sobre o que era a visão dele dentro de cada ponto. É interessante, né, levar em consideração que o Mifune ele acreditava muito no estudo da teoria do judô também, né? Então por isso ele seguia muitos passos de Jigoro Kano. Tem que lembrar que ele é de uma época ali naquele momento que Jigoro Kano estava desenvolvendo as 2 máximas do judô, né? E o Mifune ele seguiu muito essa ideia de que Kano tinha, de que o judô não era uma coisa também intelectualizada, era uma coisa de se estudar, né? Toda a ideia de Jigoro Kano desenvolver as etapas para você conseguir projetar alguém, o conhecimento, vamos dizer, científico mesmo da coisa, né? E o Mifune ele acaba seguindo muito essa ideia do estudo, não só da prática, não só você estar dentro do jogo, mas você pensar sobre a prática, você teorizar sobre a prática, né? E até é interessante citar, né, que o Mifune ele também chegou ao 5º dan de Shodo, né, caligrafia japonesa. Inclusive, se não me engano, é lá na escola que ele estudou em Sendai, tem um quadro com a caligrafia dele de Bumbu Ichido, que é como se fosse o Bumbu Ryodo, né, que geralmente se tenta fazer uma tradução como se fosse o caminho da pena e da espada, né, ou seja, as artes militares
e as intelectuais como um único caminho. E outra coisa interessante do Mifune também é que ele também gostava muito de estudar estratégia, né? E ele também foi graduado, ele também certificado de terceiro dan em shogi, né? Que é aquele, tipo, como se fosse um xadrez, né? Um jogo de xadrez japonês, né? Então ele tinha muito essa coisa de teorizar a prática, né? Complementando aí, né? Ou seja, o Mifune ele sempre foi um judoca que olhava para o judô de uma maneira integral, né? Ou seja, como eu já tinha falado em termos de randori, a parte em pé, a parte no chão, a teoria do judô, para ele muito importante também, e como a gente vai ver também, a parte de kata também, né? Quando ele começa, por exemplo, em 1943 ali, ele vai ser uma das pessoas a desenvolver o Joshigo Shinho, né? O kata de defesa pessoal para mulheres, né? Tem até uma citação da Keiko Fukuda, né? Que ela conta dessa época. Ela fala assim que ela fala, né, que o segundo em comando do dojo teve a ideia de que mulheres deveriam aprender defesa pessoal, métodos de defesa pessoal, né? Aí ela fala, então 3 senseis proeminentes, Nagaoka Sensei, Kaichiro Samura Sensei e Kyuzo Mifune Sensei, começaram a desenvolver o Goshinho. E eu e Noritomi Sensei costumávamos sentar no canto do dojo para que a gente pudesse ver o que eles estavam fazendo. Mifune Sensei dizia então, e que tal isso e aquilo? E Samura Sensei responderia então, ok, vamos fazer assim. E foi assim que o Goshinho foi desenvolvido, né? E além desse kata que ele participou, o Mifune ainda desenvolveu, ele ainda tinha, né? Isso tem vídeo no YouTube para quem quiser ver a sua própria forma de defesa pessoal. O Mifune, depois de uma certa época, ele começou a ter um dojo privado, né? Que ele ensinava aos seus próprios alunos, né? E além disso, ele desenvolveu formas de contra-ataque para o Randori no Kata, né? O Nage no Kata e o Katame no Kata, né? Então ele desenvolveu formas que era um estudo que ele fazia de contragolpes, que acabou tornando-se uma espécie de kata também, né? Kata de contragolpes para os 2 katas fundamentais de Randori da Kodokan. Esse kata, inclusive, é muito interessante falar, que é o Nageura no Kata, porque é muito interessante também de ver e de ser estudado, porque com certeza o Mifune pensou cuidadosamente ao fazer esse kata, e ele praticou praticamente a vida toda, né? Sempre a gente consegue ver vídeos dele novo, já executando esse kata, novo, digo assim, lá pelos seus 40, e também até o fim da sua vida, né? Que a gente consegue perceber que ele continuava executando esse kata em demonstrações e tudo mais, que ele confiava muito nesse kata. A gente não vê muito falar dele, mas é um ótimo kata a ser treinado, né? Que são as técnicas de contra-ataque, as técnicas do Nage no Kata. No caso do Katame no Kata, né, acabou que continuou sendo desenvolvido esse estudo por um aluno dele chamado Kazuo Ito, né, que inclusive era um Tideshi dele no dojo privado que ele tinha. E também existe aí também um livro que apresenta essa forma dos golpes de contra-ataque no chão, né, para o kata das técnicas de chão, né. Então é muito interessante realmente essa complementação que o Mifune vem trazer, né? Porque ele recebeu até o 9º dan das mãos do próprio Jigoro Kano, né, em 1937. Aí já o 10º dan ele recebe em 1945. Eu nem sei dizer se ele não foi o mais jovem a receber o 10º dan, né? E querendo ou não, o Mifune também é uma figura histórica muito importante, porque ele vai ser, muitos vão dizer que ele era o grande nome do Kodokan ali, no pós-guerra, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, né? Um outro nome grande do Kodokan da época era Sumiyuki Kotani, mas o Kotani entrou um pouco depois do Mifune no Kodokan, e o Kotani ele fazia muito aquelas viagens com o Jigoro Kano para os outros países, divulgar o judô ao redor do mundo, né? Agora no Kodokan quem era assim o cara mais famoso ali, né, o deus do judô, né? Não é por isso que não é à toa que ele recebeu esse apelido, né? Era o Mifune, né? Essa capacidade dele, né, de criação não parou só nos katas, né, também o estudo, como a gente sabe, é dada a Mifune
o título de criador de algumas técnicas também, né? O Kukinage, que é uma técnica meio que diagonal, né? Feita você jogar o oponente apenas com o Kuzushi e o Tsurikomi tanto do seu quanto do oponente. Então é uma técnica muito difícil de se aprender, e tanto que Mifune aplicava ela numa facilidade tremenda, né? É como se fosse 100 Kukinage antes de Mifune, sem Kukinage depois de Mifune, porque realmente é uma técnica muito complicada. E ele aplicava ela com maestria. Inclusive, em 1930 teve uma partida de... Só pra adicionar, também conhecido como Sumiotoshi, né? Isso, também conhecido como Sumiotoshi. Em 1930, inclusive, em uma demonstração, ele jogou Kaishiro Samura, que era 7º Dan. Na época o Mifune também já era 7º Dan. Ele jogou o Samura justamente com o Kukinage, ou Sumiotoshi, né? E dizem que tinha uma plateia, mais ou menos, de milhares de pessoas aí, mais ou menos de 15 a 20 mil pessoas assistindo, e todos aplaudiram, né, essa técnica do Mifune, porque era uma técnica muito plástica, né? Uma técnica muito bonita de ser vista. E na época ver um 7º Dan como o Samura sendo jogado por ela foi de todo mundo ficar de queixo caído, né? E também o Oguruma. O Oguruma muita gente conhece, né? Hoje em dia ele faz parte também dos exames de faixa que hoje a gente tem, né, que a gente conhece aqui pelo Ocidente, e é uma técnica muito boa também, né? Dizem que Mifune criou ela justamente para conseguir derrotar os oponentes maiores que ele. Tá? É uma técnica que ele utilizava muito, muito mesmo. Tem um vídeo, né, um filme, aliás, que fizeram dele, eu acho que, se eu não me engano, chama A Essência do Judô, né, traduzindo do inglês, que é um filme preto e branco no YouTube. Acho que quase todo mundo já viu esse filme, e que ele aplica muito o Oguruma, né, no pessoal que tá ali fazendo a demonstração com ele. O Oguruma dele era realmente fora do comum também, né, pegava na veia, não só o Oguruma, como muitas outras técnicas, né. Mifune era conhecido por aplicar perto da perfeição quase todas as técnicas aí, se não todas as técnicas presentes dentro do judô. Então é muito legal e muito interessante. Quem quiser, né, quem não tiver visto ou já viu e quer relembrar depois agora desse episódio, vai lá e pesquisa, né, The Essence of Judo, ou A Essência do Judô em português, para ver esse filme, que compensa muito também, você prestar atenção nessas técnicas que o Mifune foi o criador, para ver como era o nível técnico próximo da perfeição que ele conseguiu atingir. Eu trouxe alguns relatos também para contar. Acho interessante contar algumas passagens do Mifune, algumas demonstrações que ele chegou a ter, tá? Quando era mais novo e também depois mais velho, que falam sobre essas técnicas, né? Em 1924, Mifune já era 7º Dan e tinha mais ou menos 40 anos, quando existiu uma demonstração que foi organizada para Eduardo, que era o príncipe de Gales na época, que foi ver, né, conhecer o Japão e quis ver uma demonstração de judô. Então o Mifune foi o escolhido para fazer essa demonstração no Seinenkan Hall, né, no terreno imperial. E que o Mifune fez, né, foi basicamente jogar 10 oponentes, né, todos eles que estavam ali era de 3º a 4º Dan. Todos foram selecionados de acordo com o nível técnico e tudo mais, e eles foram colocados em uma fileira por ordem de tamanho, e o Mifune foi jogando um por um, e também não usando só técnicas não só Tachiwaza, né, não só a luta em pé, mas também o Neowaza, para vencer esses oponentes, né, esses 10 oponentes. E o Kukinage e o Oguruma foram 2 dos golpes que Mifune mais usou nos oponentes, junto com o Kataguruma, que também ele era muito bom, que impressionou muito o príncipe na época, porque as técnicas eram bonitas de se ver, né? Eram perfeitas e jogavam os oponentes longe, né? Então nessa época o Mifune já era muito bem conhecido, e como eu disse antes, essas técnicas que ele criou eram uma coisa fora do normal. Tem uma passagem também que o Stevens conta no livro dele, 2 passagens que o Stevens conta no livro dele, que são interessantes, né? Que em uma delas,
o Mifune vai até um dojo de karatê que estava tendo uma demonstração e o sensei em questão que estava demonstrando nesse dojo de karatê estava quebrando uma espécie de telha, né, ou ladrilho, alguma coisa assim com a mão. E aí ele viu que o Mifune estava lá e quis desafiar o Mifune, perguntando se um judoca conseguiria fazer aquilo, né, quebrar esses blocos com a mão. Então o Mifune logo respondeu que conseguiria sim, e muito facilmente. Então o sensei de karatê logo falou, então me mostre, né. O Mifune pediu pro sensei colocar os blocos, né, em ordem para que ele pudesse quebrar, e pegou um martelo, né, que ele já estava meio que esperando que quando ele fosse a essa demonstração de karatê, ele chegaria até essa parte, né, chegaria a ser desafiado. Então ele pegou um martelo e quebrou os blocos. Então ele virou pro sensei de karatê e falou, no judô é isso que chamamos de uso eficiente da energia. O que você levou anos de prática para realizar, nós podemos fazer em um segundo. Então aqui ele está mostrando um pouco das máximas do judô, né? Uma história que Mifune ilustra uma das máximas do judô, nesse desafio que ele teve do professor de karatê de quebrar os blocos, né? Em outra passagem que Steven conta no seu livro também sobre Mifune, é uma passagem que no Kagami Biraki de 1930, nessa época Mifune estava com mais ou menos 47 anos, e ele foi designado para ter uma partida contra Tsunetani Oda, né? Muita gente conhece Tsunetani Oda como um dos expoentes aí, não só do Kodokan Judo, mas também do Kosen Judo, né? Que muita gente fala que sem ele o Newaza não seria tão desenvolvido quanto foi, né? Realmente Tsunetani Oda tem todo o mérito e crédito por isso, porque era um exímio lutador de Newaza e desenvolveu muito, sim. E nessa partida, antes dessa partida no Kagami Biraki, Mifune foi até Oda, e todos sabiam na época que Oda gostava muito de beber, né? Então Mifune foi até lá com uma bebida de presente para Oda, e para organizar com Oda uma partida que fosse boa para os dois, né? Entre aspas, assim, falando. Porque o Mifune sabia que Oda, se fosse pro chão com Oda, ia ser muito complicado, né? Então ele foi lá para fazer um acordo com Oda para ficar mais em pé. Então Oda recebeu essa bebida, né, de presente do Mifune, ficou muito agradecido e falou para ele, não, então amanhã, né, no próximo dia, a gente faz uma boa demonstração, uma bela demonstração, né? Falou, eu vou deixar que você me jogue 3 ou 4 vezes, enfim. Acordou ali com o Mifune mais ou menos para que fosse uma demonstração bela, né? Não só em pé, mas também no chão. Então o Mifune foi embora. Então, chegando no outro dia, durante essa demonstração, acabou que o Mifune pegou o Oda e sem que o Oda percebesse, ele já estava jogando o Oda brutalmente, né, no chão, para que não houvesse mais a demonstração seguindo para o Newaza, né. Então, dizem, inclusive Steven cita no livro que os cinegrafistas lá presentes pegaram, né, a foto do momento que Mifune lança Oda. Eu particularmente não consegui achar. E no outro dia o jornal estava publicando, né, uma manchete dizendo que a foto, né, e dizendo que o texto, né, que Mifune lança Mestre Oda como uma folha, né? Então o Oda ficou chateado com Mifune depois disso. Então isso é mais uma das histórias aí envolvendo Mifune no seu auge ali. Inclusive é bom lembrar que Oda diz que Oda ficou chateado com Mifune porque não só por causa do jornal, mas por causa do acordo que eles tinham feito, mas também porque essas partidas do Kagami Biraki eram lotadas, né? Então, assim, todo mundo vendo ali, 2 grandes mestres em questão, e Oda achando que ia ser uma bela demonstração, né? Tanto com o Newaza como o Tachiwaza, mas não foi bem assim, né? Anos mais tarde, né? 1937, Mifune já era 6º Dan. Isso é 1 ano antes da morte de Kano, né? O Gustavo já chegou a falar. 37 é 9º Dan. Isso, ele foi promovido ao 9º Dan, então 1 ano antes da morte de Kano promove o Mifune a 9º Dan, e depois da morte de Kano, o Mifune
se torna o principal instrutor dentro do Kodokan, né? Inclusive, ele foi o grande responsável pela expansão do judô pós-Kano, né? Junto com outros, claro, mas assim, ele teve um papel crucial na expansão do judô, principalmente no período pós-guerra, né? Tanto no Japão quanto no exterior. A técnica dele no pós-guerra já era incomparável de qualquer outro judoca, como o Gustavo também citou, chamado aí de Deus do Judô. E em 1945 ele é promovido a 10º Dan, a Judan. E, inclusive nessa época, em 1945, que ele foi promovido a 10º Dan, ele tinha 62 anos de idade. Então, por isso a fala do Gustavo de que talvez ele tenha sido um dos mais jovens, se não o mais jovem a receber o 10º Dan, que é uma honraria tremenda. É interessante que, falando, né, sobre essa importância dele no pós-guerra, né, a gente tem que lembrar, né, sempre que teve aquele período em que o Budô ficou proibido ali no Japão, né, de ser praticado nas escolas. O Butokukai foi desmantelado ali pela ocupação dos Estados Unidos no Japão, né, pelas forças de ocupação. Então, quando começa a ganhar força novamente o Budô no Japão, né, é interessante que o Mifune, uma das iniciativas que ele teve foi em 1952 fundar a Kokusai Budoin com outros mestres de Budô, né? Que também é conhecido como IMAF, né? International Martial Arts Federation, que na época ele fundou com, assim, para não citar todo mundo, né? Mas algumas pessoas interessantes, né? No caso do judô, né? O Kazuo Ito, que foi aluno dele, que era um grande nome já do judô, né? Do Kendo tem o Hakudo Nakayama. Do Karate tem o Hironori Otsuka, do Wado-ryu, tem o Hirokazu Kanazawa, e do Aikido o Kishomaro Ueshiba e Morihei Ueshiba, né? Então em 1952 eles vão fundar a Kokusai Budoin, e para tentar, né, basicamente a ideia dessa federação internacional era tentar levar o Budô para vários lugares do mundo, né? Talvez até uma tentativa de tirar essa imagem negativa que o Budô acabou ficando um pouco, né, com toda a questão da Segunda Guerra Mundial e com esse banimento que passou por algum tempo ali pelas forças de ocupação dos Estados Unidos no Japão, né? E aí em 56 ele recebe o título de Meijin, que é o título mais alto nessa organização, né? Ele também trabalhou como árbitro, né, no Mundial de Judô em 1956, e também recebeu uma honraria lá de cidadão da cidade de Kuji, que foi a cidade que ele nasceu, né? Inclusive, se eu não me engano, foi nessa cidade que hoje tem um memorial, né, em homenagem a ele, né? Que tem ali um museu com algumas coisas dele e tal, né? Os certificados, judogi e várias coisas nesse sentido, né? Então ali em 1950 ele ainda está bem ativo assim no mundo do judô, e em 65 ele vem a falecer, né? Também, né, você citou aí que ele foi árbitro no Mundial, né, em 56, realizado lá em Tóquio, e ele também, em 1964, ele atuou como membro no Comitê de Direção de Competições de Judô para as Olimpíadas de Tóquio. Um ano antes aí da sua morte, ele ainda estava ativo e ainda muito participativo dentro do judô, e ele chegou a ver, então, né, com seus próprios olhos, o judô se tornando algo internacional, né, uma competição internacional. Acaba que deve ter sido muito gratificante para ele, né, ter visto o judô chegar tão longe, né? E ele ter feito parte de toda essa história. Inclusive, durante esse período, né, de 62 anos aí da entrada do Kodokan, né, de 1903 até 1964, que é um ano antes da morte dele, que ele não estava tão debilitado assim ainda, ele nunca perdeu um dia de treinamento oficial, né? Então isso entra lá nos pontos que ele citou mais cedo, que ele dizia, nunca perca um treino, né? Nunca falte o treino. Não só ele dizia isso, também outros grandes falavam isso, mas ele levou muito a sério, né? Tanto que ele nunca perdeu um dia de treinamento, né? Realmente a paixão dele foi o judô, e em 1965 ele acaba morrendo, né, com um câncer na garganta. Infelizmente, o judô perde, né, um dos seus grandes expoentes aí, mas deixa um grande legado, né, e não só
ainda bem, não só em palavras, né, em livros, tudo mais, mas também em filmes, como eu disse, que a gente consegue ver. Tem um outro, inclusive eu vou citar aqui, tem um outro filme dele mais jovem, ele devia ter cerca de 50 anos, que é A Essência do Judô. É um filme que foi lançado, que ele demonstra com o Shirai, que foi um dos seus também grandes alunos. Shirai participa dos 2 filmes, tá? E nesse outro é só ele e o Shirai demonstrando. Fala um pouco sobre o Budô, sobre o Judô como Budô, né? E mostra o Nagiura no Kata e também o Goshinjutsu, que Mifune praticava. Mostra ali algumas técnicas de judô também, é bem interessante. Acho que consegue ainda encontrar no YouTube. É só procurar por A Essência do Judô em inglês e Budô Mifune, que talvez vocês vão achar lá. É um filme bem preto e branco, bem antes desse outro filme, que é A Essência do Judô, que usa o Mifune, o deus do judô, que eu falei que foi lançado quando ele já tinha 73 anos, né? Então ele tinha cerca de 50 e poucos, ou por ali. Ele tá bem mais jovem, então dá pra ver ele aplicando as técnicas com bem mais vitalidade. Apesar desse filme de 73 anos, ele aplica as técnicas muito bem também, indiscutivelmente, né? E antes de terminar aqui, eu queria citar que Mifune também compôs uma canção sobre o judô, né? Não sei se muita gente sabe, mas ele chegou a compor esses versos, né? E eu vou recitar aqui os versos pro pessoal ouvir, e que também são grandes ensinamentos, se forem pontuados, né? Então, ele começa assim: ao treinar, livre-se de pensamentos que te distraem. Mantenha o coração leve e seu corpo também. Não se esqueça do princípio de voltar ao centro. Esforce-se e se esforce com total devoção. Esse é o nosso judô, esse é o nosso judô. Acumule habilidade por meio do forjamento incessante do corpo e da mente. Alcance o poder milagroso de cair 7 vezes e se levantar 8. Desperte para o caminho da libertação. Seja como uma bola giratória, respondendo sem esforço a qualquer contingência. Esse é o nosso judô, esse é o nosso judô. O caminho da suavidade transcende as fronteiras nacionais. Um coração flexível não tem inimigos. Pessoas do mundo dão as mãos e estabelecem uma aldeia global ideal. Esse é o nosso judô, esse é o nosso judô. Então essa é uma canção que ele compôs, né? Os versos aí, falando um pouco sobre o judô, e que é muito interessante. Eu queria falar um pouco sobre uma frase que ele cita aqui, que é: seja como uma bola ou uma esfera giratória, né? Essa era também uma das visões de Mifune dentro do seu judô, que ele passava. E inclusive no filme A Essência do Judô, quando ele já está mais velho, a gente consegue ver, inclusive com a voz dele, ele explicando como funciona essa questão da bola, da ideia da esfera. Que ele fala que a esfera nunca perde o seu centro gravitacional, né? Aonde quer que ela vá, ela sempre está na sua base. Ela nunca perde a sua base. Uma esfera nunca cai, né? Então ele sempre dizia para lutar como uma esfera, né? Sempre voltando ao seu centro e nunca perdendo a sua base, né? Sempre girando. A gente pode ver que Mifune sempre lutava girando, né? Andando em círculos. Isso é um ensinamento muito interessante e que deve ser lembrado, né? Não deve ser negligenciado, e um grande ensinamento dentro da filosofia do judô também que o Mifune deixou aí para nós. Bom, então, para encerrar, eu só queria ler um texto aqui do Mifune, é um prefácio do livro dele, né? A edição que eu tenho é de 1958, mas se não me engano existe uma edição de 56 ainda. E é bem interessante, né, porque é bem dessa época que a gente falou, em que o pós-guerra, né, que o Mifune foi muito importante, né? Eu acho que ele até, de certa maneira, ele está se referindo um pouco às condições do judô nessa época, né? Então ele escreveu o seguinte, né, no prefácio do livro: com a fama do judô gradativamente ampliada na estima pública, achamos adequado e natural que se aprofunde o entendimento quanto ao valor do que realmente é o judô. O fato de as coisas serem corretamente compreendidas e tratadas é, sem dúvida, uma fonte de deleite. Quanto melhores são as coisas, maior será o deleite. Até agora, o judô foi explicado e introduzido de várias maneiras, mas a guerra uma vez mergulhou o Japão nas trevas. O país está agora, no entanto, recuperando seu amanhecer com azul claro e límpido acima, e o judô está sendo encorajado novamente como o ar fresco. Aqui, o judô parece estar brotando com um novo significado. Bem, o judô é uma vida, e portanto assim é desenvolvido. Não só no Japão, mas também em todo o mundo, o judô agora está sendo desejado. A razão pela qual ele é tão universalmente aceito e esperado
não pode ser atribuído a nada além do fato de que o judô mantém em seu movimento brilhante e concretamente a condição básica das atividades humanas fáceis e livres. Afinal, os truques e mistérios do judô são exigidos apenas pelo motivo acima. Treinado e ensinado por Jigoro Kano, fundador da Kodokan, estou com o judô há 59 anos. Apesar de ter mais de 70 anos, ainda não me aposento da prática severa do judô com uma esperança vigorosa e sempre renovada. Com a Conferência de Paz, o Japão recuperou a independência, mas a paz mundial ainda não foi desfrutada. A verdadeira paz que a humanidade deseja é realizar um mundo puro de pensamentos perniciosos e irracionais. Visto que o judô demonstra a verdade livre de irracionalidade, ele é amado pelas pessoas de mente correta, independentemente da nacionalidade. Então é isso. Obrigado, Gustavo Pranzetti. É engraçado que são dois Gustavo apresentando o Budocast, não sei se o pessoal fica confuso. Mas obrigado, Gustavo, por ter participado mais uma vez do Budocast. Eu que agradeço e eu espero aí que o pessoal consiga entender um pouco mais sobre o Mifune e também botar em prática aí alguns dos ensinamentos dele, que com certeza vai mudar o judô do pessoal aí. Muito obrigado. Bom, ficamos por aqui. Esse é o último Budocast de 2021. Espero que vocês tenham gostado dos temas aí que a gente abordou esse ano. Agora a gente vai entrar numa pequena pausa aí. Tá chegando Natal, Ano Novo, então Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo aí. Então é isso, nos vemos ano que vem. Ficamos por aqui e até a próxima.